O descumprimento de sentenças judiciais envolvendo processos de interdição em Sorocaba já faz parte de uma cultura que no Brasil acomoda-se na ultrapassada imposição do pretenso e falsa regra de que o cliente que não tem informação e ignora os seus direitos ou desconhece as regras jurídicas de uma sentença emitida por um juiz deve se sujeitar de forma passiva por quem lhe oferece um serviço de atendimento, representado por um balconista ou gerente de farmácia e drogarias. E ainda assim, mesmo que você conheça esses direitos, isso pode não fazer nenhuma diferença. Na sentença proferida pelo juiz Carlos Alberto Maluf, da Primeira Vara de Família e Sucessões, de 20 de abril de 2020, em processo ingressado pelo advogado Plauto Holtz, ela nos concede a interdição de nossa genitora, hoje com 80 anos, por problemas neurológicos reconhecidos por laudo psiquiátrico forense, pois a mesma foi diagnosticada com esquizofrenia residual, doença mental considerada crônica, grave, que se caracteriza por distorções de pensamento e de percepção. Quando a sentença judicial afirma que, como filho, podemos decidir por ela em torno de atos negociais e administrar a sua vida civil como curador, isso nos dá o direito simples de assinar documentos por ela em situações específicas, apresentando seus documentos pessoais, o nosso próprio e mais a sentença judicial. Neste cenário, se uma das regras para a concessão do benefício da farmácia popular é a pessoa que a representa, neste caso nós, ser declarada por sentença judicial, como você pode ver aí, isso já significa que o estabelecimento comercial tem que reconhecer por dever legal essa autorização para a venda de remédios específicos que se enquadram nas próprias regras do programa da farmácia popular. A contradição surge neste ponto. A procuração é só mais uma das exigências do programa do Ministério da Saúde, ou seja, balconistas desses locais estão considerando para liberar a venda de remédios específicos apenas a procuração que a farmácia oferece para o cliente levar para a pessoa assinar, incluindo a sua própria assinatura, como foi a nossa. Ou seja, o outro critério de sentença judicial, que foi a que apresentamos em 4 desses estabelecimentos, não foi respeitado. Apenas em uma 5ª drogaria que procuramos, o balconista disse que bastava apresentarmos a sentença judicial que estava em nossas mãos, que ele venderia as medicações normalmente. Porém, nessa drogaria localizada na Avenida Barão de Tatuí, não haviam todos os medicamentos que precisávamos. Por isto, precisamos procurar outras farmácias para comprar a relação completa. E foi justamente nesses outros 4 locais que os balconistas se recusaram a vender os remédios. Ou seja, quando começamos a procurar o primeiro estabelecimento a partir das 4 horas da tarde, essa peregrinação de uma sequência de nãos foi se estendendo até ouvirmos que tínhamos que levar a procuração fornecida pela farmácia para a nossa genitora assinar. Ao nos recusarmos e explicarmos a legalidade da sentença judicial emitida pelo juiz da Primeira Vara de Família e Sucessões, mesmo assim, a reticência e a imposição de que não tínhamos razão permanecia. Só conseguimos comprar os remédios à noite, quando eram 7h22, ou seja, apenas depois de 4 horas de uma espera desnecessária, com crise alérgica, é que nossa genitora foi medicada para um problema que poderia ter sido resolvido muito antes, de forma rápida, assegurada pela sentença judicial, no máximo no prazo de 1 hora, desde o momento que recebemos a receita com a prescrição dos remédios. Isto é, fomos obrigados a desconsiderar o nosso próprio direito legal e levar a procuração para nossa genitora assinar com muita dificuldade, o que prolongou ainda mais a demora para a aquisição dos remédios. Portanto, nervosa, tensa, frustrada por não conseguir segurar corretamente a caneta e deixando uma assinatura muito diferente do próprio RG, é que apresentamos então a procuração para a farmácia. O detalhe é que, se ainda fossem exigidas o reconhecimento das assinaturas em cartório, como pede o documento da procuração fornecida pela farmácia, a nossa genitora, mesmo assim, depois de assinar, não teria os medicamentos, porque os cartórios fecham aos fins de semana. E mesmo que fosse durante a semana, a assinatura dela não coincide mais com a original assinada há décadas atrás.
É por isto que, mais uma vez, a sentença judicial que nos foi concedida também seria para facilitar situações como essa. Por isto, tivemos que simplesmente nos sujeitar a algo com que não concordávamos por dever legal. A sentença judicial tem o seu valor de poupar a nossa genitora desse tipo de situação. E se foi concedida, é porque teve fundamentos técnicos, jurídicos e médicos, psiquiátricos para essa finalidade. Isto porque, com base na autorização da Justiça, hoje quem assina por ela documentos, por exemplo, do INSS e até bancários, somos nós. Ou seja, as instituições bancárias reconhecem a sentença, mas farmácias e drogarias não, já que a alegação é que é preciso haver uma decisão jurídica própria para a finalidade de compra de remédios da farmácia popular. Você pode perceber o erro na interpretação desse argumento que não tem fundamento na própria regra do programa do Ministério da Saúde, que inclui, além da procuração, como já repetimos, a sentença judicial que autoriza que outra pessoa adquira os remédios. Portanto, os balconistas que nos atenderam tornaram inócua, por falta de treinamento e orientação jurídica de seus departamentos, a própria sentença judicial que nos foi concedida e não teve valor nenhum.